Graça e paz. Amados irmãos, hoje o Espírito Santo nos convida a mergulhar num tema essencial para a nossa caminhada com Deus, a fé inabalável. Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fato que não se veem. Vivemos tempos difíceis, tempos de crise, tempos de dor, tempos de incertezas. Mas Deus, o Senhor nos chama a viver uma fé que não se abala, uma fé que permanece firme, mesmo quando tudo ao nosso redor parece demorar. Deus está agindo. A verdadeira fé não depende da circunstância. Ela depende de quem está conosco. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Hoje o Espírito Santo de Deus quer fortalecer o seu coração, quer levantar crentes que, mesmo em meio às tempestades, continuam confiando, continuam crendo, continuam adorando ao Senhor. O fundamento da fé inabalável é conhecer a Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Amados, a fé verdadeira nasce do conhecimento de Deus. Quando mais conhecemos o caráter do Senhor, mais firme nos tornamos diante das provações nas nossas vidas. Abraão confiou porque conhecia o Deus que promete e cumpre. Daniel enfrentou a cova dos leões porque sabia que Deus é fiel. Davi venceu Golias porque sabia quem estava com ele no campo de batalha. Saiba de uma coisa: quem conhece a Deus não se desespera. Quem conhece a Deus não descansa. Quem conhece a Deus não desanima. Aleluia! Escuta isso. Sem comunhão, a fé é enfraquecida. Mas quando nos alimentamos da palavra de Deus, mais inabaláveis nós tornamos. A Bíblia, a palavra de Deus, é o combustível da fé. A oração é o fôlego da fé. E a adoração ao nosso Deus é o perfume da fé. A provação revela a qualidade da nossa fé. Você sabia? 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 6 ao 7, diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, seja achada em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Escuta isso. A fé inabalável, ela é testada no fogo da nossa adversidade. Tu está sendo testado. Não desista. Não para. Não para. José foi vendido, traído, esquecido, mas manteve a fé e no fim ele pôde dizer: vós tentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Está lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20. Jó perdeu tudo, filhos, bens, saúde, mas declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Jó capítulo 19, versículo 25. Amados, a provação não vem para nos destruir, e sim, ela vem para purificar. Assim como o ouro ele precisa passar pelo fogo, a nossa fé também é lapidada nas lutas. O fogo que você está enfrentando não veio para te queimar, não.
Ele veio para te purificar. A fé inabalável enxerga o invisível. Hebreus, capítulo 11, versículo 27, diz: pela fé, Moisés abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, porque permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. A fé inabalável vê o que os olhos naturais não podem ver. Ela enxerga promessas onde o mundo vê fracasso. Ela vê vitória aonde o inimigo diz que é o fim. Fecha os olhos da carne e vê com olhos da fé. Não olha a dificuldade. Não olha o inimigo dizendo que é o fim da tua vida, não. Olha com fé. A tua vitória está chegando. Olha com fé. O sobrenatural, a Nagashinase de Comanábia, vai acontecer na tua vida hoje. Moisés viu o invisível e atravessou o impossível. Pedro começou a afundar quando tirou os olhos de Jesus. Mas quando ele olhava para Cristo, andava sobre as águas. Amados, não olha para as ondas, olha para quem controla o mar. Não olha para o tamanho da luta, olha para o tamanho do seu Deus. A fé inabalável, ela não nega a dor, mas confia mesmo chorando. Ela diz: eu não vejo saída, mas eu sei que Deus está agindo. Deus está agindo na tua vida. Maior que seja a tua dor, nasce de comanarabácia, mesmo que seja uma dor tremenda, sabe de uma coisa? Deus está agindo na tua vida. Deus está agindo na tua vida, não desista. A fé inabalável produz frutos. Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. A fé verdadeira, ela gera atitudes. Ela não é apenas palavra, é ação. Noé construiu a arca antes da chuva cair. Abraão subiu com Isaac no monte, crendo que Deus proveria. A mulher do fluxo de sangue, mesmo debilitada, ela se levantou e foi até Jesus e recebeu a cura. Ela foi curada. A fé inabalável move o crente. Quem crê, ora. Quem crê, obedece. Quem crê, espera. Quem crê, não desiste. Saiba de uma coisa, a fé, ela não é passiva. Ela age mesmo quando tudo parece contrário. Ela se levanta e diz: eu ainda creio. A recompensa da fé inabalável. Hebreus, capítulo 11, versículo 6 declara: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Escuta isso e guarda no teu coração. Deus, ele recompensa os que permanecem firmes. Abraão, ele recebeu a promessa. José, governador do Egito. Daniel saiu ileso da cova. E Jesus venceu a cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Saiba de uma coisa, a fé inabalável sempre vence, porque ela confia no Deus que nunca falha. Pode até parecer que as promessas estão demorando, mas Deus não se atrasa, Ele age no tempo certo. Aquele que há de ouvir virá e não tardará. Hebreus 10, 37.
A fé inabalável não depende do que vemos, mas de quem cremos. Ela é o firme alicerce que confia no Senhor, mesmo sem entender. Mesmo quando o vento sopra forte, ela diz: eu confio em ti, Senhor. Mesmo quando as lágrimas caem, ela declara: eu sei que o meu Redentor vive. Mesmo quando o chão se abre, ela proclama: os que confiam no Senhor, como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Salmo 125, primeiro. Hoje, o Espírito Santo te pergunta: você vai ter uma fé inabalável? Você quer essa fé que vence o mundo, o desânimo e o tempo da espera? Então levanta a tua mão e diga: Senhor, fortalece a minha fé, mesmo quando eu não vejo, eu creio, mesmo quando eu não sinto, eu confio, mesmo quando eu não entendo, eu continuo te adorando. Aleluia! Não desanime, não deixe que nada venha abalar a tua fé. Creia no Deus que você serve. Ele está olhando para você, ele sabe do que você tem passado, ele tem colhido todas as tuas lágrimas. Mesmo que tudo pareça difícil, você não consegue ver, mas creia, creia, ele está fortalecendo a tua fé hoje.